Alina flagrou seu marido com a amante no próprio apartamento deles. Mas, em vez de vergonha ou pedidos de desculpas, ele a arrastou pelos cabelos até a escada e atirou seus pertences atrás dela. Quando finalmente recuperou a compostura, ela lembrou de um detalhe crucial. Aquele detalhe que permitiria deixar o traidor sem um centavo. E no dia seguinte, quando ele rastejou até sua porta de joelhos, Alina apenas disse: "Boa tarde." Às vezes, uma única ligação pode virar a sua vida de cabeça para baixo. E a história de hoje começa exatamente com uma dessas ligações. Não se esqueça de deixar seu like se você estiver interessado. O almoço de Alina não começou com comida ou uma xícara de café, como ela havia planejado. Começou com um telefonema. Era a vizinha, tia Varvara, uma mulher excessivamente intrometida e curiosa ao extremo. Ela se metia em tudo. Estava sempre a par dos fuxicos mais frescos e não hesitava em compartilhá-los com qualquer um que tivesse a infelicidade de ouvir. Alina nunca a apreciou, principalmente porque moravam parede com parede. Qualquer som extra, um sussurro, uma risada, música, não apenas despertava a curiosidade da vizinha, mas a consumia por completo. Se Alina levantasse a voz de um cômodo para outro, tia Varvara aparecia instantaneamente na porta. "Crianças, está tudo bem? Ouvi algum barulho. Precisam de ajuda?" Toda vez, era necessário explicar que estava tudo bem e que ninguém estava fazendo barulho. Alina frequentemente queria acrescentar que, se a velha escutasse um pouco menos, não ouviria absolutamente nada do apartamento vizinho. Mas ela não queria magoar a solidão de uma senhora idosa. Recentemente, Alina a tinha encontrado na rua e mal conseguiu escapar. Tia Varvara, sem perder tempo, começou a enumerar todos os vizinhos e descrevê-los nos mínimos detalhes. O casal do terceiro andar nunca leva o lixo para fora. Deixa sempre na porta e o pobre Petrovich tem que carregar porque o cheiro é insuportável. Já brigou com eles incontáveis vezes, mas nada adianta. E aquela mulher do sétimo? Leva um homem novo para casa todas as noites. Sempre alguém diferente, pelo que dizem. Transformou o apartamento dela em um verdadeiro antro. E no nono andar? Tem uma coisinha pálida, como uma mariposa, sempre escondendo os olhos. Pois é, o marido dela a bate regularmente. Alina acenou educadamente, mas a mente viajava longe. Pensava no jantar que ainda precisava preparar, no fato de que jamais toleraria ser agredida, e em como Petrovich realmente merecia ser pago por ajudar, já que algumas pessoas eram incapazes de simplesmente levar o lixo para fora. Mas manteve os pensamentos para si. Sabia muito bem o que poderia acontecer se os expressasse. Tia Varvara não era apenas curiosa, era notoriamente tagarela. Se Alina contasse suas verdadeiras opiniões naquele momento, o prédio inteiro saberia até amanhã. Já tinha acontecido antes, e mais de uma vez. Certa vez, um vizinho reclamou com tia Varvara dizendo que arrancaria os braços de alguém se pegasse quem estivesse roubando sua correspondência, insinuando suspeitar de um morador em particular. Tia Varvara ouviu, balançou a cabeça com simpatia e foi embora. No dia seguinte, o vizinho acusado apareceu à porta do suposto ladrão, pronto para socar sua cara por uma acusação injusta. Alina não queria passar por algo parecido, então permaneceu educadamente em silêncio. Enquanto isso, as ligações da vizinha não paravam. Pelo contrário, parecia que ela tentava falar com o dobro de insistência do habitual. "Sim, tia Varvara. Aconteceu alguma coisa? Estou no trabalho, sabe?" Respondeu Alina, sem se preocupar em esconder sua irritação. Mas a vizinha, pelo tom de voz, não parecia se ofender. Sua voz era ansiosa e excitada, como se temesse que alguém pudesse ouvi-la. "Alinotka, não fique chateada. Você sabe que eu não te incomodaria à toa. Mas algo... bem, curioso está acontecendo de novo. Os vizinhos estão discutindo." Houve uma breve pausa. "Não, pior. Seu querido marido trouxe uma mulher para dentro de casa. Achou que eu não perceberia, mas estou sempre de olho." Silêncio. "Varvara Stepanovna, do que você está falando?" "Que mulher?" "Uma ruiva. Atrevida, ri como um cavalo e os dentes combinam." "Querida, não faça perguntas. Vá para casa agora enquanto esses pombinhos continuam a tagarelar."
Tia Varvara desligou. Alina permaneceu sentada, sem saber se era uma brincadeira ou se Roman realmente tinha trazido alguém para casa. Uma dor intensa se espalhou pelo peito, um pressentimento ruim que ela não podia ignorar. Depois de alguns minutos em silêncio, decidiu agir. Pediu licença no trabalho, chamou um táxi e se dirigiu para casa. Se a vizinha tivesse mentido, Alina decidiu que jamais a cumprimentaria de novo. À primeira vista, tudo parecia normal. A porta estava trancada, as luzes apagadas e o apartamento silencioso. Ela já estava prestes a se virar e ir embora quando ouviu barulho no banheiro. Risadas femininas suaves, a voz do marido e o som de água correndo. Jogando a porta aberta, Alina congelou. Diante dela, uma cena digna de quadro se apresentava. Seu marido, Roman, abraçava uma mulher ruiva. A mulher, completamente sem vergonha, estava vestida com lingerie extremamente provocante e segurava um vestido vermelho nas mãos. Querida, me desculpe, dizia Roman. Eu vou comprar outro. O vinho não sai. Mas ele congelou ao ver a esposa. Que cena interessante. Quer se explicar? Alina disse, esperando desculpas que jamais vieram. O que aconteceu a seguir a deixou tão atônita que mal reagiu. Talvez fosse por isso que não resistiu quando o marido a agarrou pelos cabelos e a arrastou até a porta, em vez de demonstrar vergonha ou pedir desculpas. Seu corpo ficou mole em suas mãos, e ele a lançou na escada como um gatinho, arremessando seus pertences logo atrás. Ela conseguiu apenas segurar a bolsa, que ele aparentemente havia preparado enquanto ela estava fora. A porta se fechou com um estrondo. Alina permaneceu sentada no frio concreto. Quase imediatamente, a porta do vizinho se abriu e o rosto de Varvara Stepanovna apareceu. Oh, céus! O que aconteceu, querida? Vamos, levante-se. Entre, venha para dentro. Tremendo nas pernas, Alina se arrastou até o apartamento da vizinha. Varvara correu para ajudá-la, guiando-a até o sofá, cobrindo seus ombros com um manta quente e pressionando uma xícara nas suas mãos. Eu não quero chá, murmurou Alina com voz fraca, mas a vizinha levantou a xícara até seus lábios mesmo assim. Isso não é chá, querida. Beba. Vai acalmar seus nervos. O líquido queimou sua garganta, fazendo-a tossir. Isso é conhaque? Tia Varvara assentiu. O quê? Você achou que eu ia te reviver com água? E então, já se sente melhor? Olhando para si mesma, Alina deu um leve aceno de cabeça. Melhor. Obrigada. Então ele te jogou para fora do próprio apartamento? Parece que sim, respondeu baixinho. E agora, o que pretende fazer? Tem algum lugar para ir? Alina silenciou. Até aquele dia, ela nunca suspeitara da infidelidade do marido e jamais havia considerado a ideia de divórcio. Mas tudo mudara em um único instante, e ela não tinha a menor intenção de deixar Roman escapar impune por um comportamento tão ultrajante. Você pode ficar comigo por enquanto, se quiser, ofereceu a vizinha com delicadeza. Mas Alina balançou a cabeça. Obrigada, mas eu tenho uma casa, e não pretendo dá-la de presente a um traidor e sua amante. O pensamento sobre o que precisava ser feito surgiu em sua mente como um raio. E, curiosamente, Varvara Stepanovna teve um papel importante nessa ideia, embora nem ela mesma soubesse disso. Alina lembrou-se de algo no momento exato e decidiu usar a oportunidade a seu favor. Naquele mesmo dia, quando a vizinha a abordara no pátio, não fora por acaso. Eu estava passeando, e seu marido estava entrando no carro quando isso caiu do bolso dele. Aqui? Devolva para ele. Aposto que está revirando tudo à procura disso. Eu devolveria, mas... Me perdoe, eu simplesmente não gosto do homem. Algo no rosto dele, tão desagradável. Com essas palavras, a vizinha lhe entregara um pendrive discreto. Alina o guardou no bolso, suportou a enxurrada de fofocas e foi para o trabalho. Foi lá que conferiu o conteúdo. E o que viu a deixou assustada e ao mesmo tempo perplexa. Ela não entendeu tudo, mas uma coisa ficou clara. O pendrive continha vários documentos claramente ilegais, além de uma chave de acesso digital.
Roman realmente estava procurando desesperadamente por ele, convencido de que o havia perdido, cada vez mais ansioso. Mas ela nunca devolveu o pendrive. Naquele momento, não sabia exatamente o porquê. Pelo menos não ainda. Mas decidiu escondê-lo. E agora, aquele mesmo pendrive tornara-se seu instrumento contra o marido infiel. Alina rapidamente decidiu em mãos de quem ele deveria cair. Como esposa, conhecia quase todos com quem Roman mantinha negócios e também sabia quem eram seus rivais. Esses rivais aceitaram de imediato adquirir um material tão valioso quanto comprometedor, e por uma quantia generosa. Ainda forneceram um advogado para conduzir seu divórcio. Alina sabia que suas ações eram astutas e ousadas, mas dentro dela queimava uma sede intensa de vingança. Naquele instante, nada importava mais do que ver a queda do seu quase ex-marido. Quando Roman percebeu a traição, já era tarde demais para qualquer reação. Os fundos desapareceram de suas contas e seus negócios ilícitos tornaram-se públicos. Roman foi investigado e Alina testemunhou contra ele no tribunal. Ele enfrentava confisco de bens e uma pena de prisão real por suas manipulações. Felizmente, o apartamento era de propriedade conjunta e, por meio da justiça, Alina garantiu sua metade, evitando que fosse confiscada. Ela vendeu sua parte do imóvel. Embora o valor não fosse suficiente para comprar outro apartamento de imediato, o dinheiro que recebeu dos rivais de Roman lhe permitiu adquirir um apartamento de um quarto no mesmo prédio, apenas em um andar diferente. Alina decidiu não se mudar, por algumas razões. Primeiro, estava acostumada à vizinhança. Era conveniente e familiar. Segundo, não queria se separar de sua vizinha peculiar e leal, a tia Varvara. Durante todo o processo judicial, a senhora havia a apoiado mais de uma vez. Alina percebeu que uma aliada tão inusitada poderia se mostrar inestimável nos dias que viriam. Curiosa e amante de fofocas, tia Varvara ao menos estava sempre pronta para estender a mão. Roman, por outro lado, ficara de mãos vazias. Não tinha mais casa, dinheiro ou negócio. Alina não queria vê-lo nem ouvi-lo. E sua amante, percebendo que não havia mais nada a tirar além de problemas, o abandonou. Ele foi forçado a lembrar quem era e de onde vinha, aproximando-se dos pais, pessoas que raramente lembrava, com um semblante arrependido. Eles o receberam, mas sem calor. Conheciam o homem que ele realmente era. O pai lhe arranjou um emprego em sua fábrica, e o ex-empresário agora trabalhava numa máquina como qualquer operário comum, amaldiçoando o dia em que decidira se casar. Valeu a pena? Vamos discutir. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Desejo a você uma noite tranquila.